10 exercícios simples e caseiros que criam força de verdade para o dia a dia e melhoram sua vida. Sabe o que é mais assustador do que envelhecer? Perceber que você está perdendo, aos poucos, a capacidade de fazer as coisas sozinho. Carregar uma sacola do mercado, se levantar do chão depois de brincar com um neto, subir uma escada sem precisar segurar no corrimão com as duas mãos. A maioria das pessoas trata esses sinais como algo normal da idade e segue em frente sem questionar. E quando tentam resolvê-los, se deparam com treinos tradicionais de academia pensados para hipertrofia, estética e focados em um público muito mais jovem. Pessoas de 60 anos em máquinas que trabalham músculos de forma isolada, sem nenhuma conexão com os movimentos reais da vida. A boa notícia é que existe um caminho diferente, mais inteligente e completamente acessível. Antes de começarmos, por favor, conte-nos através dos comentários o seu nome e a cidade de onde está vendo o conteúdo. Adoraríamos saber. Exercício número 10. Caminhada do fazendeiro. Se você pudesse escolher apenas um exercício para fazer pelo resto da vida, a caminhada do fazendeiro seria uma das escolhas mais inteligentes que existem. O nome pode soar simples, mas o impacto que esse movimento gera no corpo é surpreendentemente completo. Ao segurar um peso em cada mão e simplesmente caminhar de forma ereta, você aciona simultaneamente as mãos, os antebraços, os ombros, o core, as coxas e as panturrilhas. O exercício melhora a postura, desenvolve resistência cardiovascular leve, sem sobrecarregar as articulações, e treina exatamente o movimento que você repete dezenas de vezes por semana. Carregar sacolas, baldes, malas ou qualquer objeto que exija firmeza nas mãos. Pense bem, não existe simulação melhor do que praticar o próprio movimento. Para executá-lo corretamente, pegue um peso em cada mão. Pode ser uma garrafa de água cheia, um saco de arroz, um galão, qualquer coisa que caiba na mão e tenha algum peso. Fique ereto, com os ombros levemente puxados para trás e para baixo, o queixo paralelo ao chão e o core ativado como se você fosse receber um leve empurrão na barriga. Caminhe por um percurso de 20 a 30 metros de forma controlada, passos firmes, sem pressa. Respire normalmente durante todo o trajeto. Os principais erros a serem evitados são deixar os ombros caírem para frente, formando uma corcunda, apressar os passos para terminar logo e relaxar o abdômen no meio do caminho. Quando os ombros caem, a coluna perde o alinhamento e o exercício deixa de ser funcional para se tornar potencialmente lesivo. Mantenha sempre a coluna ereta e os ombros organizados. Para quem está começando, recomenda-se 2 séries de 20 a 30 metros, com descanso de 60 segundos entre elas. Conforme a força e a confiança aumentam, progrida para 3 séries e aumente gradualmente o peso utilizado. Não há contraindicações absolutas para esse exercício, mas pessoas com problemas de artrite severa nas mãos ou lesões nos punhos devem adaptar a pegada ou consultar um profissional antes de iniciar. Exercício número 9. Avanços. Existe uma situação que quase todo mundo com mais de 60 anos já viveu. Chegar na frente de uma escadaria e sentir aquela hesitação. Não é falta de coragem, é falta de força específica nas pernas. Os avanços existem exatamente para resolver isso. Esse exercício simula com precisão o padrão de movimento de subir degraus e dar passos longos, treinando cada perna de forma independente, o que é fundamental para corrigir desequilíbrios que se acumulam ao longo dos anos sem que a gente perceba. Os avanços fortalecem quadríceps, glúteos e panturrilhas ao mesmo tempo, mas o grande diferencial é a demanda de equilíbrio dinâmico que eles exigem. Você não está apenas levantando peso, está controlando o corpo em movimento, o que ativa uma série de músculos estabilizadores que máquinas de academia simplesmente não conseguem recrutar. Para executar, fique em pé com os pés na largura dos quadris. Dê um passo à frente com uma perna, posicionando o pé com firmeza no chão e desça o joelho traseiro em direção ao chão de forma lenta e controlada, sem deixá-lo bater. O joelho da frente deve apontar na direção dos dedos do pé, nunca colabar para dentro.
Depois, empurre o calcanhar da frente contra o chão para subir de volta e repita alternando as pernas. Para mais segurança, a versão estática, onde você não alterna os passos e completa todas as repetições de um lado antes de trocar, é igualmente eficiente e mais fácil de controlar. Os principais erros a serem evitados são deixar o joelho da frente ultrapassar a ponta do pé, o que aumenta demais a pressão na articulação, inclinar o tronco excessivamente para frente e dar passos curtos, que tiram toda a eficiência do movimento. O passo precisa ser largo o suficiente para que o joelho traseiro aponte quase verticalmente para o chão. A recomendação inicial é de 2 séries de 8 a 10 repetições por perna, com descanso de 60 a 90 segundos. Com o tempo, progrida para 3 séries de 12 repetições. Pessoas com problemas severos de equilíbrio ou com histórico de cirurgia no joelho devem iniciar apenas com a versão estática e, de preferência, com apoio de uma cadeira ou parede próxima. Exercício número 8. Equilíbrio em uma só perna. Aqui está um exercício que parece quase ridículo de tão simples, mas que carrega um dos maiores impactos para a qualidade de vida de quem está na faixa dos 50, 60 ou 70 anos. Ficar parado em uma perna só. Só isso. E ainda assim, muitas pessoas descobrem ao tentar que o corpo oscila, as mãos buscam apoio instintivamente e a sensação de insegurança aparece rápido. Isso não é fraqueza de caráter. É um sinal claro de que tornozelos, joelhos e quadril precisam de atenção. Para executar, fique de pé ao lado de uma cadeira ou com a mão levemente encostada na parede. Levante um pé do chão e tente manter o equilíbrio por 20 a 30 segundos antes de trocar de perna. O olhar deve estar fixo em um ponto à frente, na altura dos olhos. Evite olhar para baixo, pois isso remove o principal ponto de referência visual que ajuda a manter o equilíbrio. Os principais erros a serem evitados são tensionar o corpo todo tentando compensar, o que paradoxalmente piora o equilíbrio. Olhar para o chão e não usar apoio quando for necessário. Usar a cadeira como segurança não é fraqueza, é inteligência. Com o tempo, você vai precisar cada vez menos desse apoio. Faça 3 séries de 20 a 30 segundos em cada perna, com pequenas pausas entre elas. Conforme o equilíbrio melhora, progrida tentando fechar os olhos por alguns segundos ou fazer o exercício em uma superfície levemente irregular. Não há contraindicações absolutas, mas pessoas com vertigem ativa ou problemas vestibulares devem consultar um médico antes de praticar. Antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Ter acesso constante à informação baseada na ciência é o que te fará progredir com saúde a longo prazo no mundo dos exercícios. Exercício número 7. Tríceps mergulho. Existe um movimento que você provavelmente faz todos os dias sem dar nenhum valor a ele. Se levantar de uma cadeira apoiando as mãos nas laterais do assento, ou sair da banheira, ou se erguer da cama. Em todos esses casos, o principal músculo responsável pelo empurrão é o tríceps, localizado na parte de trás do braço. E um tríceps fraco transforma essas situações simples em verdadeiros desafios. Para executar, sente na beira de uma cadeira sólida, de preferência sem rodas e com assento firme. Coloque as palmas das mãos nas laterais do assento com os dedos apontando para frente. Avance os quadris para fora da cadeira, mantendo as costas próximas ao encosto. Dobre os cotovelos e desça de forma lenta e controlada até aproximadamente 90 graus de flexão e depois empurre de volta à posição inicial, estendendo os cotovelos. Mantenha os ombros organizados durante todo o movimento, evitando que subam em direção às orelhas. Os principais erros a serem evitados são usar uma cadeira instável ou com rodas, o que é perigoso, deixar os cotovelos abrirem muito para os lados, o que desvirtua o trabalho do tríceps, e descer rápido demais sem controle, perdendo o benefício da fase excêntrica do movimento. Comece com 2 séries de 8 a 10 repetições e progrida para 3 séries de 12 a 15 repetições conforme a força aumenta.
Pessoas com histórico de lesões nos cotovelos, nos ombros ou com bursite ativa devem ter cautela e, se necessário, substituir por pressões de palma contra a parede, que trabalham o tríceps com muito menos estresse articular. Exercício número 6. Caminhada em terreno irregular. Existe uma grande diferença entre treinar o equilíbrio em uma superfície completamente plana e treinar o equilíbrio em condições reais. A rua não é plana, o jardim não é plano, a trilha no parque não é plana, e é exatamente nessas superfícies imprevisíveis que as quedas acontecem. A caminhada em terreno irregular é um exercício que parece simples demais para ser levado a sério, mas que tem um impacto profundo na segurança e confiança ao se movimentar. Para executar, basta escolher um caminho que não seja completamente liso. A grama do jardim, um parque com caminhos de terra ou mesmo uma calçada com variações já são suficientes. Comece devagar, com passos conscientes e atenção ao terreno. Se houver qualquer sensação de insegurança, use um apoio como bastão ou bengala sem hesitar. Os principais erros a serem evitados são caminhar rápido demais antes de ter confiança suficiente, usar calçados inadequados sem solado firme e com pouca aderência e abandonar o exercício por medo em vez de simplesmente adaptar o nível de dificuldade para algo mais seguro. Comece com 10 a 15 minutos de caminhada em terreno irregular, 3 vezes por semana. Progrida aumentando o tempo ou escolhendo superfícies ligeiramente mais desafiadoras. Não há contraindicações absolutas, mas quem possui problemas severos de equilíbrio ou neuropatia nos pés deve iniciar apenas com supervisão ou apoio constante. Exercício número 5. Superman. Se existe uma epidemia silenciosa que compromete a qualidade de vida de milhões de pessoas acima dos 50 anos, essa epidemia tem nome: fraqueza da cadeia posterior. Lombar fraca, glúteos pouco desenvolvidos e posterior de coxa negligenciado. Essa combinação é a receita para dores crônicas nas costas, postura encurvada e dificuldade crescente em se manter ereto por longos períodos. O exercício recebe esse nome porque, ao executá-lo, você fica na posição de quem está voando como o super-herói. Deitado de bruços, com braços e pernas estendidos e elevados simultaneamente. Essa posição ativa os eretores da espinha, que são os músculos que mantêm a coluna ereta, os glúteos e o posterior de coxa, formando uma contração coordenada de toda a cadeia posterior do corpo. Para executar, deite de bruços em uma superfície firme com os braços estendidos à frente, como se fosse mergulhar. Ao mesmo tempo, levante os braços, o peito e as pernas do chão usando a força das costas e dos glúteos, e segure a posição por aproximadamente 2 segundos antes de descer com controle. O movimento deve ser lento e consciente, não um impulso. Os principais erros a serem evitados são forçar o pescoço para cima, olhando à frente, o que causa tensão cervical desnecessária, prender a respiração durante o esforço, e usar impulso para subir em vez de controlar o movimento de forma isométrica. O olhar deve ser mantido para o chão ou levemente à frente, nunca forçado para cima. Realize 2 a 3 séries de 10 a 12 repetições, segurando 2 segundos no ponto mais alto de cada uma. Pessoas com hérnia de disco ativa ou dores lombares agudas devem evitar esse exercício e buscar orientação médica antes de iniciá-lo. Exercício número 4. Elevação de calcanhares. Existe um músculo no seu corpo que trabalha contra a gravidade cada vez que você dá um passo, cada vez que você sobe uma escada e cada vez que você simplesmente fica em pé. Esse músculo é a panturrilha, e ela merece muito mais atenção do que normalmente recebe. Não à toa, a panturrilha é chamada de segundo coração do corpo, porque é responsável por comprimir as veias das pernas e ajudar a bombear o sangue de volta ao coração contra a força da gravidade. A elevação de calcanhares fortalece diretamente esse músculo, além de trabalhar os estabilizadores do tornozelo, o que tem impacto direto na prevenção de quedas. Um tornozelo forte e ágil é muitas vezes a diferença entre perder o equilíbrio e se recuperar antes de cair. Para executar,
Fique em pé com os pés paralelos na largura dos quadris, com uma mão levemente apoiada em uma cadeira ou parede para equilíbrio. Suba nas pontas dos pés de forma lenta e controlada, elevando os calcanhares o máximo que conseguir e desça com a mesma lentidão sem deixar o calcanhar bater no chão. A fase de descida, a fase excêntrica do movimento, é tão importante quanto a subida. Jogar o calcanhar para baixo sem controle desperdiça metade do benefício do exercício. Os principais erros a serem evitados são subir rápido demais, perdendo o controle na descida, não completar a amplitude total do movimento e não usar apoio quando o equilíbrio ainda está sendo desenvolvido. Usar a parede como suporte é inteligente, não limitação. Faça 3 séries de 15 a 20 repetições com descanso de 45 a 60 segundos entre elas. Pessoas com tendinite de Aquiles ativa ou fraturas recentes nos pés devem aguardar recuperação completa antes de iniciar. Exercício número 3. Rosca de bíceps. Carregar sacolas do mercado, levantar uma panela cheia, segurar um neto no colo ou simplesmente puxar uma gaveta. Todos esses movimentos dependem diretamente da força dos bíceps. Esse músculo, localizado na parte frontal do braço, é o principal responsável pela flexão do cotovelo e pela supinação do antebraço, que é o movimento de virar a palma da mão para cima. A rosca de bíceps é o exercício mais direto para desenvolver essa força e, ao contrário do que muita gente pensa, não exige nenhum equipamento específico. Garrafas de água, latas de feijão, sacos de areia, livros dentro de uma sacola, qualquer objeto com peso e que caiba na mão serve perfeitamente. Para executar, segure os pesos improvisados com as palmas voltadas para cima e mantenha os cotovelos fixos junto ao corpo. Esse é o detalhe que garante que o bíceps está fazendo o trabalho e não os ombros. Suba controlando o movimento até os pesos chegarem próximos aos ombros e desça, devagar, resistindo ao peso durante a descida, sem jogar os braços para baixo. Os principais erros a serem evitados são balançar o tronco para trás para ganhar impulso, o que transfere o esforço para a lombar e retira o trabalho do bíceps, deixar os cotovelos saírem do corpo e não completar a amplitude total dos dois lados do movimento, tanto a subida quanto a descida. Realize 2 a 3 séries de 10 a 15 repetições, com descanso de 45 a 60 segundos. Progrida aumentando o peso dos objetos utilizados conforme a força melhora. Pessoas com tendinite no cotovelo devem ajustar a amplitude do movimento e, se necessário, consultar um profissional. Exercício número 2. Agachamento com cadeira. Quantas vezes por dia você senta e levanta? Se parar para contar, o número vai surpreender. Levantar da cama, do sofá, do vaso sanitário, da cadeira do almoço. Pesquisas indicam que adultos realizam esse movimento entre 30 e 60 vezes por dia em média. E quando os músculos responsáveis por esse padrão de movimento enfraquecem, cada uma dessas situações começa a exigir esforço desproporcional, apoio das mãos, ou pior, a ajuda de outra pessoa. O agachamento com cadeira é o exercício mais funcional que existe para reforçar exatamente esse padrão. Ele fortalece os quadríceps, que são os maiores músculos da face anterior da coxa, os glúteos e o core, tudo ao mesmo tempo, dentro de uma amplitude de movimento completamente aplicável à vida real. Para executar, fique em pé na frente de uma cadeira com os pés na largura dos ombros e levemente apontados para fora. Empurre os quadris para trás e desça de forma controlada, como se fosse sentar, até quase encostar no assento, e suba sem usar as mãos, como apoio sempre que possível. Se precisar usar as mãos nas primeiras semanas, não há problema. O objetivo é progredir gradualmente até dispensar o apoio. Os principais erros a serem evitados são deixar os joelhos caírem para dentro durante a descida ou a subida, inclinar o tronco excessivamente para frente e descer rápido demais sem controle. Os joelhos devem sempre acompanhar a direção dos dedos dos pés. Comece com 2 séries de 8 a 10 repetições e progrida para 3 séries de 12 a 15 repetições. Pessoas com prótese de joelho ou quadril devem verificar com o ortopedista a amplitude de movimento permitida antes de iniciar.
Exercício número 1. Agachamento lateral. O 10º e último exercício desta lista trabalha um padrão de movimento que quase nenhum treino tradicional contempla: o deslocamento lateral. Desviar de uma criança que corre, cruzar de um lado para o outro na cozinha, sair de um carro estacionado em vaga apertada. Todos esses movimentos exigem uma capacidade que vai sendo perdida silenciosamente com o tempo: mobilidade e força lateral. O agachamento lateral fortalece a face interna e externa da coxa, incluindo o glúteo médio, que é um dos músculos mais importantes para a estabilidade do quadril e dos joelhos. Quando o glúteo médio está fraco, os joelhos tendem a colapsar para dentro ao caminhar ou agachar, o que aumenta o risco de lesões. Para executar, fique com os pés bem afastados, consideravelmente mais do que a largura dos ombros, com os dedos apontados levemente para fora. Dobre um joelho de cada vez, deslocando o quadril em direção àquele lado, enquanto mantém a outra perna estendida e o pé plantado no chão. Desça de forma lenta e controlada e suba antes de repetir para o outro lado. O tronco deve permanecer o mais vertical possível durante todo o movimento. Os principais erros a serem evitados são inclinar o tronco excessivamente para o lado em que está dobrando o joelho, deixar o joelho dobrado ultrapassar a ponta do pé e fazer o movimento sem controle na descida, o que sobrecarrega a articulação do joelho desnecessariamente. Realize 2 a 3 séries de 8 a 12 repetições por lado, com descanso de 60 segundos entre as séries. Progrida aumentando as repetições antes de aumentar a amplitude do movimento. Pessoas com histórico de lesão no ligamento do joelho ou com dores articulares no quadril devem iniciar com amplitude reduzida e progredir com cautela. Se você gostou e quer descobrir também os melhores exercícios de mobilidade para manter as articulações saudáveis e o corpo ativo mesmo depois dos 60 anos, deixamos um vídeo aparecendo agora mesmo na tela mostrando cada um deles em detalhe. Não deixe de conferir. Obrigado por assistir até aqui e que Deus te abençoe, meu amigo.